No Tribunal do Júri, em Campo Grande, a segunda-feira foi marcada pela primeira audiência do caso Sofia. A menina, de 2 anos e 7 meses, morreu no dia 26 de janeiro. Os acusados pelo crime são a mãe, Stephanie de Jesus da Silva, e o padrasto, Christian Camposano Leiten. O laudo de necrópsia apontou que a causa da morte foi por traumatismo na coluna cervical e confirmou que Sofia também havia sido estuprada. A questão do abuso sexual também é algo que tem que ser aprofundado. O laudo, basicamente, concluía que houve ruptura iminal em data anterior, né? Então, isso sempre, se tratando de uma criança, é um indicativo que possa ter sido vítima de abuso. É isso que a gente precisa saber com essas provas, se realmente o abuso ocorreu, né? E se o autor desse abuso foi o acusado aqui deste processo. A mãe da menina compareceu ao Tribunal do Júri, sendo assistida pela Defensoria Pública. Já o padrasto preferiu não participar da audiência e foi representado pelos advogados. Jean Carlos, pai de Sofia, foi o primeiro a ser ouvido. Durante o depoimento, ele disse que começou a perceber os hematomas na filha quando Stephanie passou a conviver com o atual marido, Christian. Ela me privava de pegar a Sofia em relação quando acontecia as agressões, porque pelo que deu a entender, ela agredia a Sofia quando voltava da minha casa. Então ficava 15 dias com a neném. Então era 15 dias meu, 15 dias dela, agora por último. Então até eu pegar a Sofia era 15 dias, então cicatrizava. Então quando vinha já tava tipo, os hematomas já estavam ficando mais clarinhos, entendeu? A mãe de Stephanie foi a terceira a depor. Ela disse que não aprovava o relacionamento da filha com Christian e que isso acabou afastando as duas. Ela começou a mudar, assim, ficou distante. Não deixava mais eu entrar na casa dela porque eu comecei a interferir, falar que eu não gostava da situação, né, da casa suja. Foi quando, né, eu relatei a sujeira, né, que estava na casa, gente entrando e saindo, pessoas estranhas, né? E aí daí ela me proibiu de ir na casa dela, de ter contato. No dia 26 de janeiro, por mensagem de WhatsApp, Stephanie disse que Sofia estava passando muito mal e foi orientada pela mãe a pegar um carro de aplicativo e correr para o posto de saúde a fim de agilizar o atendimento. A avó também se deslocou para a UPA, porém antes de chegar foi informada de que a neta estava morta. Ela lembrou ainda que por volta das 2 horas da tarde recebeu uma foto de Sofia dormindo. Pedi para ela pegar um Uber, porque como eu moro muito longe, eu falei, pega um Uber que você chega primeiro do que eu, já que ela estava passando mal, até eu chegar ao posto. E aí, chegando no posto, ela tinha me mandado um último áudio, falando assim, chorando que a Sofia havia morrido. Eu ainda estava estacionando o carro nesse momento. A última a depor foi a ex-mulher de Christian. Ela disse que ele é um homem violento e que quando começa a bater, é difícil de parar. Quando casados, era agredida e tem medida protetiva. A ex do acusado relatou que tanto o filho deles quanto Sofia apanhavam de Christian e que, como o ex-sogro é policial, se sentia constantemente ameaçada pela família. A mulher disse ainda que queria a guarda do filho. A próxima audiência está marcada para o dia 19 de maio, onde serão ouvidas as 3 testemunhas do Ministério Público que faltaram, as testemunhas de defesa e os 2 acusados. O advogado de defesa pediu ao juiz a revogação da prisão preventiva de Christian, com a aplicação de medidas cautelares como forma de prezar pela segurança do cliente. A prisão é a última consequência. O que nós queremos é a responsabilização. Então, a pena é a prisão. Enquanto nós buscamos a responsabilidade, e ele pode responder em liberdade, então, por isso também o meu pedido de liberdade em relação ao Christian.